Olá pessoal, estamos trazendo aqui para vocês uma planilha que a gente desenvolveu para fazer cálculo de procedimentos da CBHPM. Tá? Então aqui a gente traz toda a base das versões desde a terceira edição até a 2020. Ó. Então como é que a gente faz aqui? Primeira coisa, eu preciso identificar qual que é a base que eu preciso, né? Então selecionei aqui a versão, por exemplo, 2008, quinta edição 2008. Tá? Digito o código do procedimento. Automaticamente eu já tenho aqui os valores, os parâmetros, né, desse procedimento. Então esse aqui é o procedimento de parto cesárea. Ele já me traz aqui todos os parâmetros, qual é o porte anestésico, quantos auxiliares apresenta esse procedimento, e ele está fazendo aqui já o cálculo automaticamente conforme a cotação que eu selecionei aqui. Então, por exemplo, eu tenho a versão base 2008 e a cotação de 2009. E essa cotação eu posso também ir alternando. Então, posso selecionar qualquer uma das cotações, desde a terceira edição até a de 2020. Então, selecionei aqui 2020, você viu que ele já altera aqui os valores, né? Então, ele considera os parâmetros da versão base que eu selecionei e os cálculos de acordo com a cotação que eu selecionei também. Tá? Então, se eu selecionei aqui a cotação de 2008 também, que é a mesma da base, ele vai calcular conforme essa cotação de 2008. Né? Tem uma opção de banda também, se eu quiser selecionar, por exemplo, menos 10%, mais 10%, ele vai seguir esse parâmetro. Né? Custo operacional também, mesma coisa, tenho essa opção de informar percentuais diferentes. Para os procedimentos com filme, né, os exames de imagem que contém filme radiológico, a gente consegue também aqui fazer, precisa na verdade, né, fazer a inclusão desse valor negociado de filme radiológico para poder fazer as conversões. Né? Então você pega aqui, por exemplo, um exame de imagem, ele já vai calcular conforme, né, ele traz aqui quantos metros quadrados de filme, nesse caso são 4 metros quadrados de filme, e está calculando conforme o valor que eu informei aqui. Então eu altero aqui, por exemplo, para R$ 27, ele já atualiza aqui também, isso conforme a minha negociação. E o último parâmetro aqui são os múltiplos, né? Múltiplo em honorário médico. Então se eu quiser considerar aqui um múltiplo 2, ele vai dobrar o valor desses honorários médicos. Se eu considero o múltiplo 1, é o que ele vai calcular aqui automaticamente. E aí o que é interessante que a gente traz aqui também como complemento? Além do descritivo desse procedimento, eu tenho todo o histórico, né, nas versões anteriores e calculando conforme a banda que eu mencionei aqui. Né? Vamos deixar zerado aqui. Então aqui você tem mais ou menos, né, uma panorâmica da evolução do valor desse procedimento. Tá? Então até acaba servindo também para poder identificar quando esse procedimento não consta em todas as versões. Eu consigo saber onde ele começa, né, qual é a primeira versão que ele tem. Então, por exemplo, se eu digito aqui esse procedimento, que também faz parte lá do grupo de ressonância magnética. Então, por exemplo, esse procedimento ele esteve até a versão de 2010. E a partir da versão aqui de 2012, ele teve uma alteração de código, ele já não é mais esse código, tá? Assim como esse outro procedimento, esse angiorressonância, né? Então, se eu entro aqui nesse outro procedimento, você vê que ele aparece como não localizado. Por que ele está como não localizado? A partir do momento que eu selecionei uma base, a planilha vai buscar a fórmula, né? Tá programado para buscar dentro dessa base. Então, eu selecionei 2008. Então, ele não localizou esse procedimento lá na versão de 2008. Então, o que facilita aqui para nós? Nesse gráfico, dá para a gente saber qual foi a primeira versão que esse procedimento foi publicado. Então, esse procedimento ele entra aqui na versão de 2018.
Então o que eu faço aqui? Altero a minha base para 2018. Tá? Então esse aqui é um teste de Covid, né? Teste rápido, IgM, IgG e tal. E aí eu consigo agora fazer os cálculos, né? Os parâmetros conforme essa versão de 2018 e os valores aqui calculados conforme a versão de 2008. Lembrando que o cálculo, né? A conversão para reais, ela é conforme o que eu mencionei aqui, né? Conforme o ano de cotação que eu mencionei aqui. Pode ser da terceira edição até a 2020. Ó. Ele vai automaticamente sofrer essas alterações. Tá bom? Assim como os deflatores no porte, deflatores no custo operacional. Tá? Então assim a gente consegue ter uma noção, né, dos valores dos procedimentos, né, tanto só a versão que eu mencionei aqui como o histórico. Descendo um pouquinho mais aqui, a gente tem todos os parâmetros do histórico desse procedimento. Então esse procedimento, como ele foi incorporado só na versão de 2018, então ele só aparece aqui 2018 e 2020. Tá? Mas se a gente pegar aqui, por exemplo, um procedimento que esteve presente já em outras versões, né? Então aqui cirurgia esterilizadora feminina, né? Laparoscópica. Então você vê aqui o histórico, ela começa aqui a partir da quarta edição, R$ 447 mais ou menos. Vamos tirar esses deflatores de 20% que eu tinha mencionado. Então ele começa aqui ó, a partir de 559 e vai até R$ 3.000, né? Dependendo aí da cotação selecionada. E aí ele vai descendo aqui. Tá vendo? Todo o histórico, tanto de descritivo quanto de parâmetros, ele traz nessa parte inferior aqui. Tá? Então você vê que aqui ele até mudou descritivo, né? Mudou um pouco aqui a descrição. Teve alteração em porte, então aqui a gente consegue ver todo esse histórico, porque tem procedimento que começou com porte, esse exemplo aqui mesmo, começou com porte 7B, depois foi para o porte 8A, depois foi para o porte 8B. Né? Então, o que acontece aqui? Se eu estiver utilizando a base, né, da versão de 2020, ele vai considerar para calcular o porte 8B. Tá? Então, isso é importante. Né? Se eu seleciono aqui a base da 2020, ó, ele já considerou porte 8B. Se eu pego lá a base da 2008, porte 7B. Então sempre ele vai calcular conforme a base que eu selecionei. Então aqui é bom para a gente ter uma visão também assim, né, mais ampla da evolução desse procedimento. Isso é importante aí para quando for fazer assim as negociações, né, ter um histórico de como evoluiu esse procedimento. Tem procedimento que reduziu valores, tem procedimento que aumentou, até essa parte de auxiliar, esporte anestésico, esse se manteve igual, mas tem procedimento que tem alterações também em auxiliares e porte anestésico. Tá? A planilha está toda bloqueada, só o que está disponível são esses parâmetros aqui que a gente vai informar. Tá? Muito importante tomar cuidado, principalmente aqui com deflatores, inflatores, múltiplo, né? Porque senão a gente acaba fazendo o cálculo, né? E o valor vai dar de acordo com os parâmetros que foram informados aqui, tá bom? Tá atualizado já com os códigos que foram incluídos até agora em 2021. Todos os códigos novos aí da CBHP já estão dentro aqui dessa atualização, tá bom? Espero que vocês façam aí um bom proveito aí dessa ferramenta e qualquer coisa aí nós estamos à disposição, tá bom? Muito obrigado.